fomos adestrados. Fala, galerinha bonita, como vocês estão? Aqui quem fala é Marília Góes e este é o Artcast, o seu podcast que é uma dose de pensamentos artísticos e criativos. E o episódio de hoje é um episódio que ficou martelando na minha cabeça por um tempo, escrevi algumas coisas sobre isso e que de alguma forma é a junção, esse episódio é a junção da minha função, do meu fazer como arte educadora e como artista, propriamente dito. De alguma forma, a gente tem como algo que nos faz humanos, que nos diferencia de qualquer outro animal, minha cachorra está aqui do lado, que é o poder que nós temos de imaginar. O que nos faz humano é imaginar. E criatividade é imaginação aplicada. Isso é fato. E quando nós estamos na escola, todo mundo de alguma forma passou por este período, a gente quando criança é extremamente estimulado a imaginar. A imaginação, ela recria o tempo e o espaço pra gente quando criança. Nas brincadeiras, a escola é divertida. De alguma forma, o processo escolar, ele estimula esse poder de imaginação. Não é um local é um local seguro para imaginar, quando a gente está no período infantil. E aí a gente vai crescendo e o imaginar, ele vai ficando cada vez mais de lado. A escola, de alguma forma, ela nos adestra a respostas objetivas. Ela quer que a gente responda aquilo que ela espera da gente. Então a gente vai crescendo, aí começam a aparecer as provas conteudistas, e aquelas provas, elas já aparecem com perguntas claras e específicas sobre o conteúdo, e a gente precisa responder, muito claro. De alguma forma, a gente vai colocando, a gente vai sendo colocado dentro de caixas onde aquela instituição, a sociedade espera da gente aquelas respostas específicas. Mas a gente sabe hoje, como adultos ou pessoas que saíram desse período ou que começam a tomar consciência disso, de que essas perguntas, de que a vida não é assim, a vida não é objetiva. A vida, ela exige muito mais que a gente faça perguntas sobre o meio em que a gente está do que dê respostas. E aí chega um período que pra gente como artista é cruel, que é o período do ensino médio, em que a gente, em algum momento, beleza, a gente passou por todo aquele período das perguntas, respostas, a gente vai sendo classificado por notas e médias, e aí chega no ensino médio, a gente é metralhado para qual caminho a gente quer seguir profissionalmente, sendo muito objetivo. E a gente percebe colegas claros ali que falam eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser advogado. E é muito claro, porque a pessoa que quer ser médico, quer ser advogado, quer ser engenheiro, logo para trabalhar em determinada função e resolver determinado problema. É muito claro aquilo que está sendo proposto. E aí quando a gente, que é conflituoso esse processo, mas quando a gente toma a coragem de externalizar, de que a gente quer seguir na arte, quer ser artista, a primeira pergunta, pelo menos para mim, imagino que para você não tenha sido tão diferente, que a gente começa a ouvir mas o que você quer fazer? O que você quer trabalhar? Como você vai ganhar dinheiro?
É uma pressão tão grande porque a profissão artista, a profissão artista propriamente dito, não outras profissões criativas, mas o artista, ele não tem uma resposta objetiva. A função do artista não é dar uma resposta objetiva para a sociedade. Como, por exemplo, o médico, que é curar as doenças, o advogado, que é advogar, o engenheiro, que é construir, né? Enfim, que seja. O artista, ele não tem essa função objetiva. A função do artista é fazer perguntas. Na arte, as respostas não interessam, e sim as perguntas. A função do artista não é dar resposta para ninguém com a sua arte, mas é, através da arte, instigar e fazer com que aquele público viva uma experiência e, a partir daquela experiência, se questione. Essa é a função da arte. Não é dar resposta nenhuma. Nenhuma. O artista não tem essa função social. A função social é gerar uma experiência que se ligue com os 5 sentidos daquele público e que faça ele, de alguma forma, fruir. E essa fruição, que é a ligação plena e total dos sentidos, é se questionar, é fazer com que ele, a partir daquela experiência, viva a plenitude do que é ser humano. No começo eu falei que o que nos faz humano é imaginar. E olha que doido, quando a gente é criança, a gente faz isso com muita naturalidade, diversão, enfim. Depois a gente vai tomando a seriedade da vida, é óbvio que de alguma forma a pressão capitalista de você precisar produzir, vender o seu tempo para ganhar dinheiro com aquilo, enfim, vai pressionando a gente, e é por isso que a gente vive hoje na contemporaneidade uma sociedade doente, psicologicamente falando. E é através da arte que nós, seres humanos, a gente consegue ser inteiramente humano. É só na experiência artística que a gente consegue ter plena liberdade do nosso prazer. Ninguém manda no nosso prazer artístico além da gente mesmo. Então, quando a gente está conectado com um livro, com uma música, com um filme, com uma peça de teatro, com o que seja que for, a gente tem total liberdade de conexão com este prazer. E é através dessa conexão em que eu ligo como espectador com o meu ser humano da sua natureza total. É diferente ser normal, do que ser natural. A normalidade é o que esse adestramento da escola, e tô falando isso como uma educadora, tá? Esse adestramento da escola espera da gente. É uma norma, isso é normal, é o que eu já espero de você. E natural é o que nos faz humano. É a imaginação, é o que nos diferencia de tudo. E perceba como são 2 caminhos quase que separados, de alguma forma. E aí a gente fica doente, é óbvio. E aí olha o problema maior. A gente como artista tá assim, imagina agora aí na sua cabeça esses 2 caminhos, o caminho da normalidade, que vai para um lado, e da natureza, de ser natural, vai para o outro. Nós artistas estamos ali, olhando esses 2 caminhos. Porque de alguma forma, a gente também está inserido nessa sociedade e a gente também precisa pagar conta. A gente também paga aluguel, a gente também paga luz, a gente também faz parte de um sistema que a nossa obra, o que a gente produz e o que também a sociedade espera que a gente produza, porque parece que não, tá? Parece que a sociedade, artista, não serve muito arte, mas imagine uma sociedade sem arte. A arte, ela tem esta função de questionamento, de tirar a sociedade de uma neutralidade quase que zumbi, fazer ele se despertar, ele se chocar.
Então tem uma função muito, muito, muito séria de problematizar, de trazer essas questões. E a gente como artista, como que a gente consegue então, uma pergunta aí para vocês, como que a gente consegue então criar sendo massacrado, sendo cobrado para dar respostas objetivas? E aí eu já te digo o pensamento que até no livro eu escrevi, enfim, venho pensando muito sobre isso, que é você ter uma base para te sustentar, para que você consiga ser livre como artista e poder criar dentro da sua plenitude imaginativa. E essa base é um projeto. É algo que você consegue pisar, sabe assim? Então eu já falei aqui em episódios anteriores sobre ter um projeto que de alguma forma você consiga através desse projeto ter retorno financeiro com ele. E que seja um projeto, as pessoas vão te olhar, elas olham pra gente pelo que a gente faz. Infelizmente é assim. Porque é só no interesse que a pessoa tem de nos conhecer que aquilo que a gente faz fica de lado, mas as pessoas olham pra gente pelo prisma daquilo que a gente produz, daquilo que a gente faz. Por isso que a gente tem essa mania boba de chegar para as pessoas e perguntar qual que é a profissão dela antes de perguntar se ela tá bem, né? Sei lá, quando a gente tá conhecendo alguém. Porque é a partir daquela função que ela tem na sociedade que a gente começa a olhar para ela. E aí, de alguma forma, a gente, como artista, a gente precisa, então, para ter essa liberdade de criação e não ter esta cobrança tão cruel externa, é termos este projeto, é uma das formas, claro, é ter esse projeto para que de alguma forma as pessoas nos olhem através deste projeto e a gente consiga ter a nossa liberdade criativa. Então, por exemplo, você desenvolver um projeto de uma companhia de teatro, você desenvolver uma marca de, sei lá, onde faz treinamentos artísticos para a empresa, você desenvolver alguma coisa que você queira, sei lá, gastronômica, você sabe alguma receita, enfim, algum projeto que você sabe que você consegue através dele ter um objetivo que é monetizável, né? Então, tipo, se é uma companhia, produzir uma peça que vai viajar o Brasil e você vai conseguir, você tem um produto para vender, né? Que é esta peça. Ou que seja essa receita, você vai vender essa receita e você sabe que dali você vai ter uma grana. Enfim, é essa base construída utilizando as suas habilidades artísticas, as suas ferramentas. Tenta não fugir, porque isso é importante para que não te desvie do caminho. Então esse é um caminho, entre aspas, da normalidade, que vai te trazer um retorno financeiro. E aí você consegue, através deste projeto, desenvolver, adequar o seu tempo de criação para que você consiga ser artista totalmente. E ter espaço para criar a sua arte. Sei que isso parece um pouco doido, assim, e talvez você concorde ou discorde, mas digo que dentro de mentorias e até na minha própria vida, de alguma forma eu venho aplicando porque essa é uma forma de eu conseguir ser artista, vivendo de arte de alguma forma, utilizando as minhas habilidades artísticas para a partir dela ter retorno e eu não precisar fugir da minha arte. Então, a escola de alguma forma implementou esse adestramento na nossa cabeça de que a gente não pode viver da nossa imaginação. Isso é muito doido. Mas quando adultos, está ali num show de música, está assistindo uma peça, a gente ama aquilo, é pleno, a gente se sente inteiro. Poxa, mas aqueles artistas que chegaram ali, eles passaram pelas mesmas frustrações e cobranças da sociedade. Então essa é uma das formas da gente conseguir ter um terreno
fértil e para a gente conseguir pisar, para conseguir criar a nossa arte e desviar deste adestramento. É basicamente isso. Eu sei que é um episódio